beleza? Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade no sistema reprodutor e vamos falar sobre o aparelho reprodutor feminino. Na nossa aula ao vivo, na segunda-feira, eu comecei a mostrar um pouquinho disso aqui. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade. Lembrando, essa parte não cai nessa prova agora, vai cair na prova de quarto bimestre, tá? A prova de terceiro bimestre é até a matéria da aula anterior, que foi o aparelho reprodutor masculino. Hoje a gente vai ver o feminino. Esse aparelho aqui, ele, na complexidade dele, ele é menor, ele é mais fácil de se entender do que o aparelho reprodutor masculino. Porém, a dinâmica no processo reprodutivo, ou seja, gestacional, ele é muito mais complexo, né? O papel dele é muito maior do que o do masculino, sem sombra de dúvida, então nós vamos estudar ele aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uma listagem dos órgãos que compõem esse aparelho aqui, e depois a gente vai visualizar nessa imagem, uma imagem frontal, só mesmo esquemática da gente visualizar o aparelho reprodutor. Então vamos lá. O primeiro órgão aqui são os ovários. Os ovários, eles são glândulas, assim como os testículos, os ovários são glândulas produtoras de hormônios. Ele produz o hormônio progesterona, eu abreviei aqui, ó. O hormônio progesterona é produzido pelo ovário e, além disso, ele também produz o gameta, que é o óvulo. A gente já falou sobre gameta nas aulas anteriores. Então, ela produz isso aqui. Além de glândula, ela também pode ser chamada, talvez vocês encontram aí, chamado de gônada, tá? Chamado de gônada. Por que eu vou usar esse termo? Porque depois eu vou falar para vocês sobre um hormônio, que é um hormônio regulador justamente do ovário, só que o hormônio não fala hormônio regulador de ovário, fala hormônio regulador de gônada. Então essa palavra significa, na verdade, o próprio ovário. Então tem a gônada feminina, que é o ovário, e a gônada masculina, que é o testículo, tá? Esse hormônio específico é um hormônio que a gente conhece ele por GnRH. Lembrando que os hormônios, né, eles são, a sigla vem do inglês, mas isso aqui significa hormônio regulador de gonadotrofinas, ou seja, um hormônio que regula as gônadas, tanto masculina quanto feminina, na questão de sua produção, e até mesmo é um hormônio que regula a produção de outro hormônio, que no caso do ovário a produção da progesterona e no caso do testículo a produção de testosterona, beleza? Então esse é o principal. O ovário então vai fazer o processo de gametogênese na produção do óvulo, que é muito importante no processo de fecundação, ok? Então esse é o principal. Bom, já vou esquematizar e eu vou aqui para baixo para vocês verem. A mulher, ela possui 2 ovários, então são esses aqui, ó. Isso que eu estou representando aqui não é ducto de ligação, é ligamento que está prendendo ele na tuba uterina, tá? Então o ovário ele fica preso na tuba uterina através desses ligamentos aqui. Então não é ducto para isso aqui não. Então são 2 ovários, ovário direito, ovário esquerdo. No processo de gametogênese, a gametogênese feminina é diferente da masculina. A gametogênese feminina ela ocorre em forma cíclica. A cada 28 dias ocorre a produção de um óvulo. Então os ovários tendem, não é regra, mas tendem a intercalar. Então, por exemplo, no primeiro ciclo, ovário direito, no segundo ciclo, ovário esquerdo. Ô professor, você está errando, esse aí é o direito, mas lembra que a imagem eu estou vendo de frente, de cá esquerda, de cá direita. Lembra disso, tá? A gente já falou muito sobre isso, a questão das imagens. A próxima estrutura é chamada tuba uterina. A tuba uterina são tubas mesmo. São esses, posso dizer, tubo, né? Que pega desde essa região do ovário e vai dar aqui no útero. Então ele sai daqui do ovário e chega até o útero. Por isso que o nome é no plural, tubas, porque são 2 tubas. Aqui eu coloquei no singular porque eu estou representando só uma, mas são 2 tubas uterinas. Antigamente, antes do nome ser mudado, isso aqui era conhecido por trompa de Falópio, mas a nova nomenclatura tirou esse nome e não é mais utilizado esse nome. Falópio é o nome de um cientista, né, do biólogo que trabalhou em cima disso aí. Tá? Então as tubas uterinas, qual que é a função delas? É onde ocorre o processo de fecundação. Agora vai ganhando corpo aquilo que a gente explicou quando eu falei para vocês sobre fecundação. A fecundação ela ocorre na tuba uterina. Se o ciclo for do ovário direito e ocorrer a fecundação, ela vai ocorrer nessa região da tuba uterina. Se for o ciclo do ovário esquerdo, vai ocorrer a fecundação nessa tuba uterina esquerda. Mas é o local que ocorre a fecundação. Se não ocorrer fecundação, na própria região aqui, o óvulo é desintegrado, ele não segue para o útero. Até eu já vou dar uma dica aqui, ó.
Menstruação nas mulheres não é um fenômeno de liberação de óvulo, não tem nada a ver. Menstruação depois eu vou explicar, porque o óvulo não fecundado ele desintegra por aqui, ele não segue para ser eliminado. O que elimina são as paredes uterinas que depois eu vou falar para vocês, tá? Então são duas tubas uterinas, está representado aqui para vocês. Nas extremidades das tubas uterinas, ela tem umas similar a umas cerdazinhas aqui, parece cerdas. A gente chama de fímbrias. Parecem umas cerdas bem pequenininhas. Quando o ovário libera o óvulo, esse óvulo é liberado nessa região aqui, ó. Então essas fímbrias vão movimentando e conseguem então captar esse óvulo e jogar ele para dentro da tuba uterina. E ele começa um deslocamento e para. Se ocorrer a fecundação, aí ele vira um zigoto e esse zigoto vai embora se dividindo até implantar no útero. Se não ocorrer fecundação, ele desintegra aqui e é reabsorvido pela própria tuba uterina. O útero. O útero, muitas vezes, as pessoas têm confusão com ele, né? De achar que a fecundação ocorre no útero, de achar que o útero produz o gameta. Não. O útero é apenas uma cavidade onde o papel dela é se preparar e gerar um novo ser. No entanto, que ele sempre se prepara. Tendo ou não um novo ser, ele vai preparar. Se tiver um novo ser, beleza, ele engloba esse novo ser e vai fazer o período gestacional. Se não tiver, descarta isso aí que é o fenômeno menstrual. Então o útero ele possui uma parede tecidual bem significativa que todo ciclo menstrual, que a gente chama da mulher, todo ciclo de ovulação do ovário, esse útero se prepara. Ele forma uma camada todas as vezes. Ele forma uma camada aqui, ó. É uma camada tecidual bem irrigada com bastante sangue. Essa camada aqui é chamada de endométrio. Esse endométrio aqui, ó, é que vai dar, na verdade, vai originar as estruturas embrionárias, como por exemplo o cordão umbilical, o líquido placentário, né, a própria placenta, córeo, âmnio, que são os líquidos que estão envolvidos no processo gestacional. Tá? Então todo o ciclo, a parede do útero se prepara. Lembrando que o útero também é uma musculatura, tá? Então ele faz contrações. Na aula sobre ciclo menstrual eu vou explicar isso dessa contração uterina. Vou deixar para essa aula de ciclo menstrual. O canal vaginal, ou chamado de vagina, é um canal que faz uma ligação de útero ao meio externo. Quando sai daqui, ó, essa região de saída do útero é conhecido por cervix, tá? É a saída do útero para o canal vaginal. O canal vaginal é um canal mesmo, que sai ao meio externo. Olha que interessante, agora é diferente do masculino. Aqui, ó, vindo por trás aqui, vai ter a uretra também chegando até o meio externo. Só que, diferentemente, não há conjugação, ó. Não tem conjugação. Vocês viram que no masculino, né, a uretra conjuga, o ducto deferente deposita o espermatozoide dentro da uretra, a vesícula seminal e a próstata também. Aqui não, são dois orifícios que chegam até o meio externo, tá bom? Esse é o chamado canal vaginal. E a vulva, ela é a genitália externa da mulher. A vagina, como esse canal de ligação útero-vulva, útero-meio externo, ela é simplesmente o seguinte, ela tem uma mucosa interna, bastante sensível, diga-se de passagem, e que ela faz uma lubrificação internamente nesse canal vaginal, tá? Mas é um canal que liga o meio externo. Às vezes tem uma confusão de chamar a genitália externa da mulher de vagina, e não é, ela é vulva, tá? Isso é muito importante saber disso. Bom, só uma pincelada aqui no endométrio, depois eu vou voltar a falar sobre ele. Então esse endométrio é uma camada que se forma aqui na parede do útero na expectativa de vir um novo ser e ele ajudar a gestação desse novo ser. O útero é músculo, ele consegue se distender significadamente, né? Ele aumenta significadamente. E se caso a mulher não tem um processo de fecundação, essa camada começa a se desprender e ao desprender libera sangue, por isso que a mulher menstrua e tem um corrimento sanguíneo. Acaba tendo vazamento sanguíneo, é uma hemorragia mesmo. A menstruação da mulher é um fenômeno hemorrágico porque está desprendendo o endométrio aqui da parede do útero, beleza? Então olha só, é bem resumidinho aqui, mas tem muita informação. Na aula depois, a gente vai fazer uma projeção na aula ao vivo, eu vou mostrar isso em imagens mais detalhadas. E aí depois para a gente entrar em ciclo menstrual e processo gestacional também. Aí eu falo dos dois quando eu falar sobre isso. Fechou? Então é isso aqui, é uma aula mesmo. A nossa próxima aula, lembrando, vai ser uma aula de revisão para a prova,
mas não deixe de estudar, foca, já tem um recadinho na prova aí na plataforma, estudem pra valer, fechou? Um abraço galera, fica com Deus e até mais.